como construir do zero e na prática um sistema completo capaz de criar, excluir, atualizar e ao mesmo tempo buscar o usuário utilizando o N8N, transformando as suas conversas de WhatsApp em dados concretos para você vender seu produto ou seu serviço. Bora falar sobre isso? Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Quem me conhece no meu web, eu sou estrategista em negócios que utiliza o marketing digital para poder inovar, criar essa estratégia. E no vídeo de hoje vai ser diferente, tá? Então, pessoal, já estamos aqui na tela do meu computador e a gente vai aprender a criar na prática esse sistema aqui, tá? Que tem um objetivo, tá? Cadastrando o usuário que busca informação sobre o meu produto ou meu serviço dentro de uma planilha do Google Sheets. Ou seja, esse exemplo aqui que a gente vai estar utilizando aqui agora, que você vai poder estar baixando esse template aqui também, baixando também um mapa mental para que você consiga estar acompanhando e entendendo um pouco melhor essa aula, clicando aqui abaixo na descrição desse vídeo, tem como objetivo você planilhar melhor os seus dados utilizando o Google Sheet. Não utilizando, por exemplo, o Supabase, que vem a ser um banco de dados mais estruturado e, ao mesmo tempo, mais profissional. Mas sim, utilizar o Google Sheets para que você consiga estar planilhando essas informações, utilizando na sua organização da sua tabela, para que você consiga estar vendendo o seu produto ou seu serviço. Mas antes da gente começar nessa aula, eu quero mostrar para você o que a gente vai aprender aqui, tá? Eu vou vir aqui, vou digitar aqui, ó, um oi, por exemplo. Ele está pedindo o seguinte, né? Como posso te ajudar hoje? Por favor, informe o que deseja fazer ou me dá detalhes do que eu posso direcionar esta ação correta. Eu quero atualizar eu quero criar um usuário. Vou botar aqui, chamado Pedro Paulo, telefone dele aqui abaixo, o e-mail dele aqui também. E, ao mesmo tempo, a função dele é vou botar aqui, um agente de férias. Pronto. Eu coloquei aqui essa informação. Repara, ele já fez aqui a busca, já está entrando aqui no contato, está enviando para essa outra automação aqui, tá? Está criando esse contato, ou seja, a gente vai aprender aqui a fazer um CRUD completo, onde a gente cria um contato, busca um contato, atualiza e exclui esse contato. E, ao mesmo tempo, esse contato ele vem para a nossa planilha aqui, tá? Se você observar, eu já tenho aqui a minha planilha pronta e eu acabei de adicionar aqui o Pedro Paulo. Veja, eu estou aqui com o Pedro Paulo, aqui está o telefone, aqui está a função. Essa planilha aqui, ela é uma planilha muito simples, tá? Mas se você observar, o que a gente pode fazer quando a gente recebe essas informações de uma planilha, tá? Eu tenho aqui uma outra planilha. Digamos que eu tenha essas informações aqui vindo da minha agência de viagem, onde eu tenho aqui nome, e-mail, tenho o WhatsApp aqui, tenho a minha região de férias favorita, tenho meu estado favorito, eu tenho um local favorito, eu tenho um consultor favorito. Tudo isso aqui eu posso fazer dentro do próprio N8N, tá? Se você observar, quando eu tenho essas informações vinda através do N8N, ou seja, ele vem aqui dentro de um banco de dados como esse. E, ao mesmo tempo, eu consigo estar separando de forma melhor quem é meu lead por região. Eu consigo ter um controle geral da onde que vem esses leads relacionados à região favorita, estado favorito, local favorito. Eu consigo separar aqui esse lead pela região Nordeste, ou seja, eu consigo colocar uma observação aqui, digamos que seja para o meu consultor de férias aqui, ele está preenchendo essa informação. Eu consigo colocar aqui a região Sudeste e, ao mesmo tempo, eu ter esse meu banco de dados 100% alinhado, onde essas informações vieram através de uma planilha que foi preenchida, por exemplo, no próprio WhatsApp, utilizando o próprio N8N, tá? Então, o que a gente vai aprender aqui não é essa parte aqui que envolve essa automação aqui, tá? Mas sim, fazer com que o nosso N8N consiga estar lendo essas informações aqui para que a gente consiga estar utilizando ela da melhor forma possível. Então, sem mais delongas, vamos embora começar aqui a nossa aula aqui prática. Veja, eu vou vir aqui no meu N8N, vou abrir aqui uma nova aba, projeto ao YouTube. Eu vou clicar aqui. Agora sim, estou no meu N8N, vou começar a desenvolver o nosso workflow aqui. Vou vir aqui, colocar um chat trigger. Beleza. Vou colocar o nosso AI gente. Legal. Nosso modelo aqui, vou colocar do OpenAI, como sempre. E vou deixar o 4.1 mini mesmo. E vou colocar aqui a nossa memória do Postgre.
E eu vou dar aqui um nome aqui no final, só para poder diferenciar. Eu vou colocar XX01, só para poder diferenciar das outras, tá bom? Vou ampliar aqui o contexto de memória dele para 20. Beleza. Top. Agora, o que acontece? Eu vou vir aqui, eu vou colocar esse CalN8N Workflow Tool, que ele vai fazer a junção, que vai estar conectando, literalmente, um outro workflow juntamente com esse aqui, tá? Vou colocar ele aqui. E vou dar o nome de criar contato. Beleza. No outro workflow, a gente tinha aqui, por exemplo, a parte que envolve tanto de agendamento, né? Eu tinha aqui o agendamento e tinha aqui a parte que envolve e-mail marketing também, tá? Vou deixar ele aqui, mas a nossa aula vai ser focada em criar contato. Mas eu vou deixar ele aqui, tá? Para poder a gente dar sequência depois nesse fluxo. Mas óbvio que você vai deixar teu like aqui nesse vídeo, vai dizer se você gostou ou não, para que a gente possa dar sequência montando esse fluxo aqui no N8N, tá? Vou deixar ele aqui, vou colocar aqui para deixar desabilitado, beleza? Agora sim, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar um oi aqui, tá? Só para poder a gente ter esse dado aqui salvo, tá? Deu uma mensagem de erro aqui, normal. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui e vou vir aqui nesse workflow e criar um novo contato. Beleza? Vou clicar aqui. Já temos aqui um novo contato, tá? Eu vou vir aqui nessa parte do execute aqui e vou adicionar aqui duas informações. Primeiro vai ser a mensagem e segundo vai ser o ID, tá? Legal. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou adicionar aqui, mas antes de adicionar, eu quero te mostrar algo aqui bem interessante, tá? Eu estou utilizando aqui a versão 2.4 e essa versão aqui que foi atualizada recentemente, ela não tem aqui o botão salvar. Veja, eu faço um movimento aqui, se você olhar, dá uma olhada, ele já está atualizando automaticamente. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho aqui meu histórico de versões, ó. Eu clicando aqui, eu consigo abrir tudo que foi salvo. Repara, ele está salvando aqui, ó, praticamente em cada movimento que eu faço, ele salva. É legal, gostei dessa atualização nova do N8N, para você ficar ciente disso aqui, tá? Beleza, o que a gente vai fazer aqui agora? Vou colocar aqui o nosso agente novamente. Beleza, vou deixar ele aqui. Vou colocar aqui o nosso modelo da OpenAI novamente, tá? Vou colocar aqui a nossa memória do Postgre novamente. Vou colocar aqui um XX001, tá? Um texto de 20, beleza, já coloquei aqui, tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar aqui o nosso Google Sheets. Legal. Só que essa parte, quando a gente coloca o Google Sheets, eu vou escolher para ele estar criando uma nova linha, que vem a ser a Payroll. Clicando aqui, eu vou escolher o nome da tabela, tá? Se a gente abrir aqui o Sheets, veja, eu tenho aqui o meu contato, veja, a tabela é contatos, e o nome dessa página aqui também é contatos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui contatos, e ao mesmo tempo o nome da página, contatos. Beleza? E agora eu vou colocar aqui os nomes que tem na nossa tabela. Então, eu vou colocar aqui para a IA definir qual vai ser. Beleza? Vou clicar aqui. Top. Só que eu vou tirar aqui esse botão para IA definir. Tá? Vou deixar como se fosse setado aqui essa informação. Tá? Então, quando eu tiro aqui, ele já colocou a fórmula exata. Então, eu vou deixar assim, tá? Eu poderia deixar com a IA e colocar um contexto abaixo, uma descrição. Eu vou deixar assim direto, que não tem nenhum problema, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar aqui um nome, tá? Desse nosso primeiro CRUD aqui, tá? Para quem não sabe, a palavra CRUD significa criar, buscar, atualizar e excluir, tá? Então, vou dar aqui o primeiro nome, criar contato.
Beleza, já temos aqui a criação do contato. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou dar aqui um nome, tá? Eu vou colocar aqui fluxo filho. Vou deixar fluxo filho. E esse outro que a gente criou aqui, eu vou dar o nome de fluxo pai. Isso, beleza. Repara que esse aqui está dentro de uma pasta aula do YouTube, tá? E esse aqui, ele não está dentro dessa pasta. O que a gente faz? Se eu vier aqui em personal, eu vou achar esse fluxo aqui, ó. Então, eu vou vir aqui e vou puxar ele, vou mover ele para dentro da pasta do YouTube. Beleza? Tó, agora sim, já está dentro da pasta. Veja, tem aqui os dois fluxos aqui novamente. Eu vou clicar aqui, já sei que esse aqui é o filho, beleza. Agora, voltando aqui no fluxo pai, eu preciso colocar aqui dentro o nosso prompt, né? Ou seja, para poder a gente dar sequência aqui na aula. Então, eu vou colocar aqui o nosso prompt. Eu vou colocar ele aqui mesmo, tá? Vou colocar aqui define below. Ao mesmo tempo que eu vou colocar ele aqui, eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou vir aqui na nossa memória do Postgre, vou trocar aqui para define below, tá? Vou vir aqui em maps para eu buscar aqui as informações anteriores, tá? Que já foram trocadas aqui. Eu preciso desse session ID aqui, tá? Então eu vou clicar aqui, vou puxar para cá ele, beleza? Agora ele já sabe que conversa ele está fazendo, tá? E ao mesmo tempo, aqui nesse workflow, o que ele está fazendo aqui? Ele está comunicando o fluxo pai juntamente com o fluxo filho. E eu preciso colocar aqui uma descrição, né? Dizer o que ele faz, né? Ele realiza as seguintes tarefas. Dois pontos. Com aqui um tracinho, dizendo que ele cria contato, ponto e vírgula, busca contato, um outro ponto e vírgula, atualiza contato, e ao mesmo tempo ele exclui contato. Ou seja, eu deixei aqui todas as informações que faz esse fluxo. Mas se você observar, ele não está tendo ainda a comunicação referente ao fluxo filho. O que a gente precisa fazer? Tá? Se eu vier aqui no fluxo filho, se observar, ele não está publicado, né? Eu preciso vir aqui, publicar ele, tá? Beleza. Foi publicado. Agora, se eu voltar no fluxo pai e ver aqui na parte de criar contato, repare que abriu aqui para mim duas opções, tá? A primeira, eu vou colocar aqui como se fosse meu chat input. Lembra que eu dei um oi? Só que eu vou deixar aqui para a IA decidir, tá bom? Porque se eu colocar aqui, ele vai estar puxando a mesma informação, mas a IA decidindo, ela vai saber qual informação colocar. Quando eu falo a mesma informação, eu estou falando que ele está levando a mesma informação que esse agente está colocando aqui para um outro agente. Só que não, eu quero que a IA interprete já o contexto. Se você observar, esse oi, ele está levando essa informação aqui inicial para um outro agente. Só que esse primeiro agente aqui, ele já deu um output. Veja, olá, como posso ajudar você? Ao mesmo tempo que ele já deu um output, eu não quero colocar o output, tá? Eu quero colocar, por exemplo, que a IA decida. Ela vai saber qual informação está pegando. Se eu colocar, por exemplo, essa daqui, essa informação aqui, ele está lendo duas vezes a mesma informação. Então, eu vou deixar para a IA decidir, para não ter esse erro, tá? E ao mesmo tempo, vou pegar aqui meu session ID para estar colocando aqui dentro desse output. Agora sim, eu tenho uma comunicação com o outro fluxo, tá? Porque ele foi publicado e aí acabou habilitando aqui essas opções aqui. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste aqui, ver se vai dar algum erro, tá? Deixa eu ver. Oi. Queria adicionar a Vanessa. Vou colocar aqui telefone. Legal, vou colocar aqui o e-mail da Vanessa. E vou colocar aqui a função. Vou botar que ela seja pesquisadora. Pronto. Coloquei aqui direto essas informações. Vamos ver se ele vai ler, se ele vai puxar ou criar contato. Olha,
ele não puxou o criar contato, tá? Mas, ao mesmo tempo, se a gente olhar aqui nessa ramificação, repara que ele jogou para cá, para essa parte de e-mail que está desabilitada. Significa que ele está utilizando aqui, está buscando alguma informação, mas, ao mesmo tempo, ele não jogou para cá. Eu não sei se isso aqui tem a ver com a versão nova que foi atualizada. O que eu vou fazer aqui, tá? Porque se fosse na versão antiga, ele jogaria para cá mesmo estando desabilitado, ou sem algum bug também. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui esse e-mail aqui que está desabilitado, tá? Vou tirar essa agenda que também está desabilitada, não está tendo comunicação com outro fluxo ainda, tá? E vou deixar só esse aqui. E vou vir aqui, eu vou copiar essa informação, mas, gente, repara, não tem nenhuma informação aqui do nosso Google Sheets ainda, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar aqui novamente essa informação e ele vai ter que criar nosso contato. Pronto. Aqui, a princípio, ele criou o contato. Se a gente observar, ele não criou aqui a Vanessa ainda. Então, significa que tem algum erro. Mas a minha automação aqui chamou essas informações e ela voltou aqui dizendo que teve algum problema técnico ao tentar criar o contato da Vanessa. Aí, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui no fluxo filho, vou vir aqui em execuções. O problema foi na memória e no meu agente. Ah, tá. A gente não configurou corretamente. Beleza. Vou voltar aqui novamente no editor. Vou colocar aqui no Define Below. Vou vir aqui no Execute. Vou puxar aqui as informações que eu não tinha puxado. Vou puxar aqui, no caso, a mensagem que chegou aqui, tá? E, ao mesmo tempo, aqui em Chat Memory, eu vou colocar aqui Define Below. Eu vou colocar, por exemplo, o nosso ID, do Session ID. Beleza, coloquei ele aqui. Top. Agora, vai dar um outro erro aqui, tá? E eu vou fazer com que esse erro aconteça para você entender, tá bom? Veja, tá funcionando, já foi salvo aqui essa atualização aqui, tá? Eu não sei se isso aqui é algum bug também dessa versão nova, tá? Mas eu vou colocar aqui no fluxo Py e vou repetir essas informações. Novamente. Se eu passar por cima do meu texto aqui, se você reparar, tem um botão para poder estar copiando. Eu repito essa informação, tá vendo? Veja, ele acabou aqui de dar um problema de novo. Ele disse que teve um problema técnico, mas se eu voltar aqui no fluxo filho e vir aqui em execuções, ele me deu o mesmo erro, tá? Se você observar, olha, ele está dando aqui o Session ID como se fosse ainda o Connect Trigger, né? Ou seja, eu já atualizei ele, mas ele repetiu o mesmo erro. Aí, o que eu custei para descobrir isso, tá? Aí, o que eu tive que fazer para poder estar corrigindo isso, tá? Se você observar aqui, na parte do editor, ele já está salvo, tá? Eu vou vir aqui, eu vou despublicar, no caso não é aqui, né? Vou vir aqui em 3 pontinhos, vou despublicar aqui esse template aqui, beleza? Vou mexer um pouquinho para cá, ele já salvou de novo. Agora sim, repara, eu vou publicar novamente aqui, tá? Já foi publicado. Vou voltar no fluxo Py. Vou clicar aqui para poder copiar essa informação novamente da Vanessa e vou dar um executar aqui. Bom, se você observar aqui pelo log, nós temos aqui o criar contato. Aparentemente, ele já criou aqui a Vanessa. Vamos ver aqui no nosso Google Sheets. Veja, a Vanessa já foi criada. Então, o que acontece? Caso você utilize aqui o N8N, saiba, quando você faz essa conexão entre dois fluxos, você precisa desabilitar essa parte aqui de cima para poder salvar a informação, para depois você estar colocando no ar novamente, tá? E agora, se você observar, a gente já tem aqui o nosso criar contato feito corretamente. Vamos criar aqui mais um contato? Vamos colocar aqui, por exemplo, Eduardo. Vou colocar aqui engenheiro mecânico. O telefone dele. E o e-mail. eduardo@gmail.com. Beleza, coloquei aqui o Eduardo. Vamos verificar aqui no nosso Google Sheets. Olha lá, Eduardo já foi adicionado. Certinho. Agora, o que a gente vai fazer aqui, tá?
Nossa primeira parte aqui de criar um contato já foi feito e a gente precisa aqui buscar esse contato. Digamos que eu precise, por exemplo, estar buscando esse contato. Eu tenho aqui minha planilha de férias, eu preciso de informações sobre a viagem do fulano, do Eduardo, que está agendada para o dia tal. Eu não sei que dia é, mas eu sei o nome da pessoa e eu sei o destino dele, ou o nome, o destino. Eu colocando aqui para buscar essa informação, eu acabo buscando a informação do Eduardo e vou saber tudo que tem com relação ao próprio Eduardo. Veja, vamos criar aqui esse nosso Google Sheets aqui novamente. Vamos colocar para buscar. Buscar, normalmente, eu vou buscar uma linha, tá? Que vem assim um get row. Novamente, eu vou colocar aqui contatos, nome do documento e o nome da página contatos. Beleza, aqui tem algumas informações de filtro, combinação, não preciso, tá? Eu só, essas informações aqui para mim já é o suficiente. Eu vou colocar aqui o nome. Para atualizar o nome aqui nessa versão nova, você já sabe, né? É só clicar aqui em barra de espaço e ele já vai habilitar aqui para poder estar colocando. Buscar, contato. Legal. Agora, eu vou, novamente, eu preciso estar desplugando isso aqui, tá? Porque eu estou fazendo uma adição. Para não dar aquele erro novamente, vou mexer aqui um pouquinho aqui, deixar salvar. Veja, já salvou e vou publicar novamente. Beleza? Foi publicado. Se eu vier aqui no FluxPy, eu quero buscar informações sobre o Pedro Paulo. Vou aumentar aqui um pouquinho. Ó, encontrei o contato, Pedro Paulo, com esse seguinte dado. E-mail, Pedro Paulo, tá aqui o telefone Pedro Paulo, tá aqui a função agente de férias. Beleza, ele buscou a informação corretamente do Pedro Paulo. Vamos voltar aqui no fluxo filho. Voltando aqui no fluxo filho, se eu vier aqui, por exemplo, execuções, vim aqui em cima, você consegue observar que ele já buscou aqui o nosso contato do Pedro Paulo. Automaticamente está funcionando, tá? Então, vou fazer mais um teste aqui, vou colocar aqui, deixa eu ver aqui qual foi o primeiro contato que a gente colocou, foi a Amanda. Eu vou pesquisar não pelo nome Amanda, eu vou pesquisar pelo agente de viagem. Queria informações sobre a pessoa que tem como função agente de viagem. Tem agente de português aqui, mas não tem nenhum problema. Legal, ele encontrou aqui a Amanda, encontrou aqui o e-mail dela, o telefone, funcionando perfeitamente. Verificando aqui no fluxo filho, em execuções. Vamos ver aqui novamente. Legal, já foi feito. Repara, olha só que interessante, né? Eu habilitei aqui a execução anterior, tá? Essa última aqui agora da Amanda. Veja, olha a posição que está aqui o nosso nó, do criar contato e buscar contato. Se eu voltar aqui no editor, repare que eles estão 100% alinhados. É justamente porque ele está salvo, ele não consegue estar buscando essa informação. Na minha opinião, isso aqui é algum bug do N8N, tá? Agora, vamos atualizar esse contato aqui, tá? Mas antes, eu vou vir aqui, vou despublicar aqui esse fluxo, beleza? Vamos abrir aqui a nova tool e vou colocar aqui Google Sheets. Legal. Eu vou colocar aqui atualizar, update room. Agora, eu preciso ter aqui, além de estar buscando aqui qual é o nome do arquivo, a pasta, eu preciso colocar aqui algo que seja comum, né? Alguma informação aqui para poder estar puxando essas informações para poder fazer uma atualização. Vou colocar aqui o e-mail, tá? E vou novamente clicar aqui do lado. Caso eu mantenha aqui essa busca pela inteligência artificial direta, seria bom sempre colocar aqui e-mail do usuário, nome do usuário, telefone do usuário e função do usuário. Legal.
Agora que eu já tenho aqui as informações, a gente já pode vir aqui, novamente eu vou alinhar aqui, tá? Vou apertar aqui barra de espaço e vou atualizar contato. Mas, ué, você colocou atualizar contato, mas aqui dentro está o usuário? Veja, não tem nenhum problema, tá? Mas eu posso vir aqui e colocar, né? E-mail do contato. Seria bom manter 100% alinhado, tá? Essa parte aqui. Até mesmo porque ela pode fazer uma interpretação diferente aqui. Então, para a gente evitar erro, é sempre bom a gente seguir nos detalhes, entendeu? Beleza, já coloquei aqui. Já salvou e eu vou vir aqui, vou publicar novamente esse fluxo aqui. E eu vou escolher aqui novamente, para poder a gente fazer esse exemplo, Amanda. Queria atualizar o e-mail da Amanda. Para atualizar o e-mail da Amanda, por favor, informe qual é o novo e-mail. Vou colocar 123 amanda@gmail.com. Detectei que você mencionou o e-mail 123amanda@gmail.com, que é o e-mail atualizado do contato Amanda. Por favor, informe se deseja agendar uma reunião com ela ou enviar um e-mail e forneça os detalhes necessários para que eu possa te ajudar. Eu pedi para ele atualizar. Vamos verificar aqui no outro fluxo, filho, ver se ele já atualizou. Eu acredito que não. Tem dado algum erro aqui. Ele entrou aqui, mas em atualizar. Vamos ver aqui. Bom, ele não atualizou o e-mail da Amanda. Então, beleza. Ele chamou a tu. Então, vamos voltar aqui. Só quero atualizar o e-mail desse contato. Ele está pedindo para mencionar o nome. Amanda. Encontrei. Amanda, no contato, e-mail tal, função de viagem. Informe qual é o novo e-mail do contato. 123 amanda@gmail.com. Confirmado. Você mencionou o e-mail 123amanda@gmail.com para o contato Amanda. Já atualizei esse e-mail anteriormente. Então não está mentindo. Vamos ver se ele atualizou mesmo aqui agora. Não atualizou o e-mail. Então, ele está buscando, mas não está atualizando. O que a gente vai fazer aqui agora? Vou voltar aqui, apagar essas informações. Vou buscar aqui. Queria detalhes do contato Amanda. Ele está buscando, tá? Beleza. Buscou todas as informações. Agora, quero que você atualize o e-mail que está errado. Vou colocar aqui o e-mail correto é manda@gmail.com. O e-mail do contato com o nome Amanda já foi atualizado para manda@gmail.com. Beleza, disse que foi atualizado. Vamos ver se ele atualizou mesmo. Ele não atualizou. Ele está mentindo para mim aqui. Vamos ver aqui porque ele está fazendo isso, tá? Vamos verificar aqui no fluxo. Veja, ele está chamando o fluxo correto aqui. Olha lá, ele está dando o output aqui do contato. Eu vou fazer o seguinte, tá? Foi bom acontecer isso aqui, para vocês aprenderem na prática. Eu vou voltar aqui, tá? Eu vou despublicar aqui. Vou voltar no meu editor, vou despublicar aqui novamente. Legal. Vou vir aqui em atualizar. Eu vou deletar isso aqui, tá? Deletar esse nó aqui e vou criar um novo aqui. Novamente no Google Sheets. Vou vir aqui e vou colocar Update 1. Legal. Vou colocar contatos. Contatos. Vou escolher aqui o e-mail. Será que seria isso? Eu vou colocar o nome.
Vamos buscar pelo nome, tá? Vou colocar o nome e vou vir aqui, vou colocar para IA decidir. Beleza? Vou tirar aqui essas informações aqui, para não ter que colocar na descrição. Top. Vou deixar assim, tá? Vou escolher como nome. A coluna é pelo nome da informação do usuário. Legal. E vou atualizar aqui. Atualizar contato. Beleza. Agora que já salvou, eu vou vir aqui e vou publicar isso aqui novamente. Legal. Voltando aqui no nosso FluxPy, vou vir aqui. Queria atualizar um contato chamado Amanda. O e-mail está errado. O e-mail correto da Amanda é Amanda tal, tal. Agora, por favor, me informe o novo e-mail. Ele está pedindo aqui o contato. Vou colocar manda@gmail.com. Ele está atualizando. Beleza. O endereço de e-mail manda está registrado no novo e-mail. Então, Amanda, contato, caso queira. Vamos verificar aqui na tabela. Agora sim. Repara. manda@gmail.com. Ele atualizou. Vamos fazer aqui de novo uma nova atualização. Vamos escolher aqui, vamos trocar o telefone do Eduardo aqui, tá? Oi, queria atualizar o contato do Eduardo. Coloca aqui as informações dele. Existe algum contato Eduardo? Beleza, ele buscou aqui as informações do Eduardo, ele já está aqui. O telefone dele está errado. O correto é 21 986 000000. O telefone do contato do Eduardo já está correto e atualizado. Vamos verificar aqui novamente. Veja, ele atualizou aqui o contato, o telefone do Eduardo. Então, beleza, está funcionando corretamente. Mas agora veio aqui uma dúvida e eu quero compartilhar com vocês. Se vocês observarem aqui, onde que foi esse erro, tá? Talvez o fluxo tenha travado de atualizar, eu precisei estar reinstalando. Sempre que der um problema aqui, eu não aconselho você tentar consertar isso aqui, tá? Eu aconselho você literalmente pegar e fazer de novo. E sempre lembrando, você precisa estar despublicando para poder estar fazendo isso. E, ao mesmo tempo, caso não tenha sido esse o erro, pode ter sido aqui o nome da coluna. Eu troquei aqui por nome e voltei aqui para a minha configuração original. Ficou em aberto aqui nessas três opções. Pode ser um erro do próprio Google Sheets, que travou, pode ser um erro aqui referente a essa parte aqui de dar os nomes para poder fazer o update, e pode ser aqui na questão, por exemplo, de ter um nome, né? Está puxando o ID desse contato pelo nome, não pelo e-mail. Antes estava pelo e-mail e eu estava colocando o nome, então pode ter sido isso aqui também. Fica um pouco em aberto aqui para poder saber qual foi o problema. Mas o que importa é que o nosso CRUD está aqui literalmente funcionando. E agora a gente precisa colocar aqui a função excluir contato. Eu vou vir aqui e vou despublicar aqui novamente. Vou abrir aqui um Google Sheets. E vou vir aqui excluir. Eu tenho aqui a opção de delete, eu tenho aqui delete row e colunas. O que eu vou fazer? Esse delete aqui, ele exclui, por exemplo, toda a planilha, tá? Mas esse aqui, ele vai estar escolhendo aqui linhas ou coluna. Eu vou colocar aqui, novamente, aqui o documento de contatos e vou colocar aqui a página do Sheets. Ao mesmo tempo aqui, ele está colocando, para poder fazer delete, coluna ou linha, eu vou escolher linha, e ele está dizendo aqui qual vai ser a linha, né, específica. Eu vou colocar aqui para IA decidir qual vai ser a linha, tá? Beleza, coloquei aqui para IA decidir. Novamente eu vou vir aqui e vou tirar, vou deixar assim, tá? Já temos aqui o nosso delete para a gente excluir o contato. Vou vir aqui, excluir contato. Beleza. Vou vir aqui novamente, vou esperar ele rodar aqui para publicar. Agora sim vou publicar novamente.
Legal. Vou vir aqui no FluxPy e vou dizer a seguinte informação. Queria excluir o contato Eduardo. Para excluir o contato Eduardo, inicialmente foi buscado o contato para confirmar que seus dados completos, porém não foi encontrado nenhum contato Eduardo. Beleza, ele buscou aqui, deu um erro. Vamos voltar aqui e ver se o que aconteceu nas execuções desse fluxo. Vamos voltar aqui em cima. Ele buscou o contato Eduardo, tentou aqui excluir, viu que o contato está na linha 5 e não excluiu. Beleza, vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos voltar novamente aqui no FluxPy. Queria mais detalhes sobre o Eduardo. Aqui eu estou fazendo a busca. Não foi encontrado na sua lista. Será que ele excluiu? Ele já excluiu. Mas a mensagem não foi legal. Eu não gostei daquela mensagem. Ele acabou excluindo o Eduardo, mas não colocou a mensagem. Beleza, vamos ver aqui. Mas ele tem que mandar uma confirmação antes. Então, deixa eu ver. Ele já excluiu. Vamos fazer o seguinte, tá? Isso aqui já é uma questão de atualização do próprio prompt, tá? Vou colocar aqui um intertravamento. Quando for solicitado para você excluir um contato, antes da exclusão, você precisa colocar na tela os dados do contato da seguinte forma. Dois pontos. Vou colocar aqui. Wellington. Vamos colocar aqui o nome. Wellington. Vou colocar aqui e-mail. Vou colocar aqui WhatsApp. Vou colocar aqui função. E solicitar se pode continuar com a exclusão. Ponto. Coloquei aqui uma atualização no prompt. Agora vamos testar aqui novamente. Beleza. Vou vir aqui e falar: queria excluir a Vanessa. Você pediu para excluir a Vanessa. Aqui estão os dados do contato. Posso continuar com a exclusão? Sim. Ele já voltou com todas as informações da Vanessa. Agora sim, melhorou. Temos aqui uma atualização no prompt. E você confirmou a exclusão do contato Vanessa. Vamos verificar aqui na tabela. Repara, ele já excluiu a Vanessa. Então é isso, pessoal. Vamos aqui criar o nosso CRUD, que vem a ser criar contato, buscar contato, atualizar contato e excluir contato dentro do Google Sheets, tá? Mais uma vez, eu vou compartilhar com vocês aqui para que vocês entendam. Então, o que você aprendeu aqui agora é algo muito poderoso que você pode aplicar no seu próprio negócio e está vendendo para os seus próprios clientes esse tipo de automação. Veja, se você observar aqui, dá uma olhada. Eu tenho aqui de novo a minha tabela, onde tem nome, e-mail, WhatsApp, região de férias favorita, estado favorito, local favorito. E eu tenho um consultor. Aqui, por exemplo, essas informações aqui, ela vem direto do ManyChat, mas eu tenho aqui um consultor que nessa empresa aqui, ela tem 3 consultores. Automaticamente, dentro do próprio N8N, você consegue estar colocando para rotacionar essas informações para o consultor A, para o consultor B, para o consultor C. E eu tendo essas informações aqui chegando, igual está aqui, que você está vendo, eu consigo estar sabendo melhor o controle desse lead por região. Eu consigo, por exemplo, estar fazendo anúncio, lookalike, para aquelas pessoas que buscarem informações sobre a região Nordeste. Exemplo, se dentro do meu N8N eu tenho informações de férias das pessoas que estão vindo da região Nordeste, eu tendo tudo isso aqui separado, eu consigo fazer anúncio para essas pessoas, para esse tipo de público que buscou informação sobre a região Nordeste.
eu consigo ter tudo isso aqui de forma segmentada. E ainda consigo ter aqui um campo de observação para que meu consultor de férias consiga estar falando um pouco sobre esse lead, para melhorar ainda mais o nosso formulário, que tem como entrada dentro do próprio N2N. Estou citando aqui férias, mas eu posso citar aqui outros mercados também. Se você observar, essa imobiliária aqui, ó, ela trabalha captando nome, e-mail e telefone, ela pergunta que tipo de imóvel essa pessoa busca, né, dentro de uma lista, se é um imóvel casa, se é uma casa de condomínio, um apartamento, até quanto essa pessoa está disposta a pagar, e essas informações acabam indo para um consultor. Ao mesmo tempo, tendo essas informações aqui dentro do Google Sheets, agora você sabe que para você fazer isso, você precisa de uma automação simples como essa aqui, onde tem um fluxo pai, que leva essas informações, e tem um fluxo filho, que faz esse CRUD, onde ele está atualizando dentro de uma lista de contatos, ele está, ao mesmo tempo, buscando esses contatos, ao mesmo tempo, excluindo e criando um próprio contato. Espero que você gostou desse vídeo, ficou um pouquinho longo, tá? Essa aula aqui, mas ela é de muita serventia para que você venda seu produto ou seu serviço. Não deixe de clicar aqui no link aqui abaixo, baixar o mapa mental dessa aula e, ao mesmo tempo, esse próprio template aqui. Vejo você no próximo vídeo.